A paz e graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Edilma e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática. E cores, o que explica as cores de fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para atividades de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos nem podemos usá-las no dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual @IG 1318 37 300 e ministrar 20 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 20 rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. E dos que buscam uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade e vida eterna livre. Glórias ao nosso Senhor Deus. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporcionam alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios, para que não houvesse manipulações de sentimento, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção do Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, em que houveram sorteios de livros? Livro de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Seja você também membro dessa igreja virtual @IG 1318 37 300, escolhendo o número de 1 a 20, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante a live de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome e que você é membro da igreja AIG 1318 37 300 e diga a qual número de rebanho de 1 a 20 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirma que aquele que não se ajunta espalha, e o reino dividido não prospera. Mateus 12. E saiba que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus o Todo-Poderoso e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 40 ofertas
com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar com as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, que o prêmio somado ultrapassa um bilhão de reais. Para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo e que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus, o Cristo, de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para que todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção no comércio, nas moradias, na família, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertantes neste ministério do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Glórias ao nosso Senhor Deus. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41, 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição desta live. E em outras redes sociais você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos os que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do segmento de fé espiritual religioso. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos fazer uma oração para a gente dar a introdução da nossa live. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live da tua igreja virtual, @AIG 1318 37 300. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde esta live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. E em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Mais uma vez, gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver.
Vamos agora fazer uma oração para que o Espírito Santo do Senhor Deus possa abençoar as minhas mãos. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 20 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 20 rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é vida, viva, vida, espírito e vivifica cada vida alcançada nesta live. É o que eu peço e já lhe agradeço em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão, Senhor, pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos agora fazer uma oração para dar início aos sorteios dos livros e capítulos da nossa live. Glórias ao nosso Senhor. Oração de número 4. Oração de número 4. Senhor Deus, Rei dos reis e Senhor dos senhores, eu peço ao Senhor que todas essas vidas e locais onde estiver chegando esta sua live, dessa sua forte igreja virtual, que haja a expulsão de todo espírito de depressão e de toda a opressão do mal, onde chegar agora a tua santa palavra sendo ministrada. E todo mal sai agora pelo poder do nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Mais uma vez, gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos. Com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Escolha um número agora de 1 a 20 para fazer parte da união dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo, assim como Abraão, Davi, Gideão. Escolha um número para você receber uma palavra do Senhor Deus para sua meditação. Permita o Espírito Santo do nosso Senhor Deus falar ao seu coração. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Ok. Vamos sortear os rebanhos. Gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos sortear os rebanhos agora. Hoje de número ímpar. Glórias ao nosso Senhor. Rebanho de número 9, ímpar, e rebanho de número 10, par. Vamos ao sorteio do livro da Bíblia Sagrada. Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de Romanos, 16 capítulos. Livro de Romanos, 16 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Escolha um número de 1 a 20 para fazer parte do rebanho dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo, para que o Espírito Santo possa lhe conceder um livro e um capítulo para a sua meditação. O capítulo do livro de Romanos é 10. Capítulo 10 do livro de Romanos contém 21 versículos, que diz assim: os judeus rejeitam a justiça do Senhor Deus. Do 1º ao 4º versículo: irmão, a boa vontade do meu coração é a minha súplica a Deus a favor deles. São para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, por Senhor Deus, porém não
com entendimento, porquanto desconhecendo a justiça do Senhor Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem do Senhor Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todos aqueles que crêem. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 11, ímpar, e rebanho de número 12, par. Segunda Coríntios, 13 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Segunda Coríntios, capítulo. Vamos sortear o capítulo. Capítulo 3 do livro de 2 Coríntios. Capítulo 3 do livro de 2 Coríntios contém 18 versículos, que diz assim: a excelência do ministério da nova aliança, do 1º ao 4º versículos. Começamos, porventura, outra vez a recomendarmos a nós mesmos, ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito Santo do Senhor Deus, vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio do Senhor Jesus o Cristo que temos tal confiança no Senhor Deus. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 5, ímpar, e de número 6, par. Livro de Marcos, 16 capítulos. Sorteio do capítulo do livro de Marcos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Capítulo 2 do livro de Marcos. Capítulo 2 do livro de Marcos contém 28 versículos. Do jejum, que diz assim, do 18º ao 21º versículo. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram: por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe o Senhor Jesus: podem, porventura, jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhes serão tirado o noivo, e neste tempo jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velhas, porque o remendo novo tira parte da veste velha, e fica maior a rotura. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 7, ímpar, e rebanho de número 8, par. Livro de Oséias, 14 capítulos. Livro de Oséias. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Oséias. Capítulo de número 6 do livro de Oséias. Capítulo de número 6 do livro de Oséias contém 11 versículos. Conversão
insincera, do 1º ao 4º versículo. Vinde e tornemos para o Senhor, porque ele nos despedaçou e nos sarará pela ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará, ao 3º dia nos levantará e viveremos diante dele. Conhecemos e prosseguimos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vida é certa, e ele descerá sobre nós como chuva seródia e rega a terra. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é com a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 19 ímpar e 20 par. Vamos ao sorteio do livro. O livro é Daniel, 12 capítulos. Um sorteio do capítulo do livro de Daniel. Gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Gratidão pela presença. Capítulo 6 do livro de Daniel. Capítulo 6 do livro de Daniel contém 28 versículos. Daniel na cova dos leões, do 1º ao 4º versículo. Pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 satrapas que estivessem por todo o reino, e sobre ele 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes satrapas dessem conta para que o reino não fosse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu deste presidente a satrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os satrapas procuraram ocasião para acusar a Daniel a respeito dos reinos, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Eu irei agora sortear uma das mais de 40 ofertas que nossas igrejas virtuais e canais estão apresentando, e que nós estamos oferecendo dinheiro para quem provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo. E isso é para que todos vejam a nossa sinceridade, transparência e profundidade do conhecimento e entendimento que é superior ao conhecimento que nós temos sobre as Escrituras Sagradas. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica, a partir da data de lançamento da primeira mensagem com esta proposta disponível em nossos canais. Vamos ao sorteio das ofertas. Glórias ao nosso Senhor. A oferta é a de número 56. Gratidão pela presença. Não deixe de se inscrever, de nos seguir, dependendo da rede social em que vocês estiverem nos acompanhando, porque todos os inscritos estarão recebendo orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Oferta de número 56. Muita atenção. É possível um corpo ter boa saúde não recebendo alimento e vitaminas necessárias para o bom funcionamento dos órgãos? Lembrando que o corpo é formado por membros e órgãos, e ambos são formados por células. E da mesma maneira é o corpo, igreja de Cristo. Cada célula dos membros é órgão do corpo de Cristo. Necessitam de um alimento, vitaminas e cuidados diferentes. E é dever e obrigação dos líderes proporcionarem essas necessidades. E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que isso é possível e que nossa afirmação são mentiras e que você ou quem está apresentando a verdade vai receber uma oferta de 120 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem de número 17 entre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem do século e verifique todos os outros vídeos com essa mesma
Hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu estou lendo apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Vamos fazer mais uma oração para dar continuidade ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Oração de número 1. Gratidão pela presença. Oração de número 1. Santíssimo Senhor dos exércitos e príncipe da paz, em teu nome santíssimo, eu peço que haja agora a expulsão de todo espírito imundo, maligno e opressor que estiver nessas vidas ou nesses lugares em que estiverem junto conosco, nesta live da tua igreja virtual. Saiam todos esses espíritos malignos agora em nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. O rebanho é de número 13 ímpar e 14 par. Vamos ao sorteio do livro agora. Livro de Jeremias, 52 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Jeremias. Capítulo 22 do livro de Jeremias. Capítulo 22 do livro de Jeremias contém 30 versículos, que diz assim: Profecia contra a casa real de Judá, do 1º ao 4º versículo. Assim diz o Senhor: desce à casa do rei de Judá e anuncia-lhe esta palavra, e dize: ouve a palavra do Senhor, ó rei de Judá, que te assentas no trono de Davi, tu, os teus servos e o povo, que entrais por essas portas. Assim diz o Senhor: executai o direito e a justiça, e livrai o oprimido das mãos do opressor. Não oprimais ao estrangeiro nem ao órfão, nem à viúva, não façais violência, nem derrameis sangue inocente neste lugar. Porque se deveras cumprirdes esta palavra, entrarão pelas portas dessa casa os reis que assentarão no trono de Davi, em carros e montados em cavalos, ele e os seus servos e o seu povo. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Essa aqui tá... Rebanho de número 3 ímpar, e de número 4 par. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora ao sorteio do livro. Livro de Filemão, 1 capítulo. Livro de Filemão, 1 capítulo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Filemão contém 25 versículos, que diz assim: comunicações pessoais, saudações e bênção. Do 21º ao 24º versículo. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo sabendo que farás mais do que estou pedindo, e ao mesmo tempo prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vós sereis restituídos. Saudam-te Epáfras, prisioneiros comigo em Cristo Jesus. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus o Cristo seja com o vosso espírito. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 15 ímpar e 16 par. Sejam todos muito bem-vindos.
Gratidão pela presença. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, interagir com essa nossa live para mais honra e mais glória do nosso Senhor Deus. Livro de Zacarias, 14 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Zacarias. Capítulo 10 do livro de Zacarias. Capítulo 10 do livro de Zacarias contém 11 versículos. Deus abençoará Judá e Israel. Do 1º ao 4º versículo. Pedi ao Senhor chuva no tempo das chuvas seródias. Ao Senhor que faz as nuvens de chuva, dá aos homens aguaceiro e a cada um erva no campo. Porque os ídolos do lar falam coisas vãs. E os adivinhos veem mentira, contam sonhos enganadores e oferecem consolações vazias. Por isso, anda o povo como ovelha, aflito, porque não há pastor. Contra os pastores se acendeu a minha ira e castigarei os bodes e guias. Mas o Senhor dos exércitos tomará o seu cuidado e o rebanho, a casa de Judá, e fará dessa o seu cavalo de glória na batalha. De Judá sairá a pedra angular, dele estaca da tenda, dele o arco da guerra, dele sairão todos os chefes juntos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 17 ímpar e 18 par. O livro é Judas, um capítulo. Livro de Judas, um capítulo. Judas contém 25 capítulos, que diz assim: exemplos da punição dos ímpios, do 5º ao 8º versículo. Quem, pois, lembrar-vos, embora já estejais ciente de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E os anjos, os que não guardavam o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas para o juízo do grande dia. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo-se entregado à prostituição, como aqueles seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punições. Ora, estes, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Vamos agora ao último rebanho. Rebanho de número 1, ímpar, e de número 2, par. Livro de Ruth, 4 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. Gratidão pela presença. Capítulo 2 do livro de Ruth. Capítulo 2 do livro de Ruth contém 23 versículos. Boaz fala a Ruth benignamente, do 8º versículo ao 11º versículo. Então disse Boaz a Ruth: ouve, filha minha, não vais colher em outro campo, nem tampouco passe daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atenta no campo que cegarem, e irás após elas. Não dei ordem aos servos que te não toquem, porque tiveres sedes, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. Então ela inclinou-se o rosto em terra e lhe disse: como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Respondeu Boaz, ele lhe disse: bem que
contaram tudo quanto fizeste à tua sogra, depois da morte de teu marido, e com dele deixaste o teu pai, e a tua mãe, e a terra onde nascesse, e vieste para o povo que dantes não conhecias. Glórias ao nosso Senhor. Eu irei agora sortear uma das mais de 40 ofertas que as nossas igrejas e canais oferecem. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com esta proposta disponível em nossos canais. Vamos ao sorteio da oferta. Oferta de número 30. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus ou Cristo. Gratidão mais uma vez. Oferta de número 30. Glórias ao nosso Senhor. Oferta de número 30. Mostre para nós na Bíblia Sagrada de Mateus a Apocalipse um único versículo em que um dos discípulos do Senhor Jesus ou Cristo, ou dos apóstolos do Senhor Jesus ou Cristo, ou dos discípulos dos apóstolos do Senhor Jesus ou Cristo, que foi ungido a pastor, ou se identificou como sendo um pastor, ou foi identificado por alguém como sendo um pastor de pessoas. E se você ou quem você trouxer para nós que nos mostrar na Bíblia Sagrada de Mateus a Apocalipse, um único versículo assim vai receber uma oferta de 7 milhões de reais em dinheiro. Lembrando que nós temos que crer como está escrito, João 7,38 e Apocalipse 22, 18 e 19. E que também devemos imitar os apóstolos do Senhor Jesus ou Cristo, pois é assim que está escrito na Bíblia Sagrada. Glórias ao nosso Senhor. Vamos fazer mais uma oração para dar continuidade ao sorteio dos livros das Escrituras Sagradas. Oração de número 3. Oração de número 3. Santíssimo Senhor e Salvador, Senhor Jesus ou Cristo, através do poder da Tua palavra sendo ministrada, eu lhe peço que seja onde estiver esta vida conectada conosco, nesta live da sua igreja virtual, @IG1-318-37-300, sejam expulso todo o mal e essas vidas livres e fortalecidas em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus ou Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu estou lendo apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Mentaliza aí um número de 1 a 20 para que no final desta live o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração com um livro e um capítulo, dando a resposta da qual você tanto precisa ouvir. Glórias ao nosso Senhor Deus. Escolha o número de 1 a 20, mentaliza aí o número, que no final da live nós vamos estar sorteando. Para a honra e glória do nosso Senhor Deus, livro de Filipenses, 4 capítulos. Vamos ao sorteio. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Capítulo 4 do livro de Filipenses. Capítulo 4 do livro de Filipenses contém 23 versículos, que diz assim, do 1º ao 4º versículo. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria é coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Roga a Evódia e a roga a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de julgo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Glórias ao nosso Senhor.
Vamos a mais um livro. Mentalize o número de 1 a 20 para que o Espírito Santo possa estar falando ao seu coração no final desta live. Livro de Tiago, 5 capítulos. Vamos ao sorteio. Glórias ao nosso Senhor. Capítulo 5 do livro de Tiago. Capítulo 5 do livro de Tiago contém 20 versículos. Deus condena as riquezas mal adquiridas e mal empregadas. Do primeiro versículo ao quarto versículo. Atendei agora, ricos, chorai lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobreirão. As vossas riquezas estão corruptas e as vossas roupagens comida pela traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmo e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulados nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vamos a mais um livro. Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de Amós, 9 capítulos. Glória ao nosso Senhor. Livro de Amós. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Amós. Capítulo 8 do livro de Amós. Capítulo 8 do livro de Amós contém 14 versículos. A visão de um cesto de frutos, do primeiro ao quarto versículo. O Senhor Deus me fez ver isto. Eis aqui um cesto de frutos de verão. E perguntou, que vês, Amós? E eu respondi, um cesto de fruto de verão. Então o Senhor me disse, chegou o fim para o meu povo de Israel, e jamais passarei por ele. Mas os cânticos do templo naquele dia serão uivos, diz o Senhor Deus. Multiplicar-se-ão os cadáveres em todos os lugares. Serão lançados fora. Silêncio. Ouvi isto, vós que tendes gana contra a necessidade e destruís os miseráveis da terra. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. O livro é Mateus, 28 capítulos. Livro de Mateus, 28 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Mateus. Capítulo 28 do livro de Mateus. Capítulo 28 do livro de Mateus contém 20 versículos. A ressurreição do Senhor Jesus, seu aparecimento às mulheres, do primeiro ao quarto versículo. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. Livro de 1 Coríntios, 16 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 1 Coríntios. Capítulo 7 do livro de 1 Coríntios. Capítulo 7 do livro de 1 Coríntios contém 40 versículos.
respostas às perguntas acerca do casamento, do 1º ao 4º versículo. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa, e cada uma o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Glórias ao nosso Senhor. Eu irei novamente agora sortear mais uma das mais de 40 ofertas que as nossas igrejas virtuais oferecem. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com esta proposta disponível em nossos canais. Vamos ao sorteio da oferta. Oferta de número 20. Oferta de número 20. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus. Para a sua presença, seja onde você estiver. Oferta de número 20. Examine Mateus 25, 31 a 46, 1 João 3, 17 a 19 e 1 Coríntios 11. O Senhor Jesus o Cristo e seus apóstolos afirmam que os líderes nos ministérios e igreja do Senhor Jesus o Cristo têm que imitar eles, o Senhor Jesus e os apóstolos deles. Muita atenção, eles tinham alimento para o corpo, a alma, o espírito e a aliança. E com esses 4 alimentos, todos vão amar e ser amados. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que essas nossas afirmações são mentira e receba 3 milhões de reais em dinheiro. Gratidão pela presença. Vamos agora fazer mais uma oração para dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Oração de número 2. E lembrando a todos vocês que todas as nossas orações são numeradas como as orações do livro de Salmos da Bíblia Sagrada. Senhor Deus forte e todo-poderoso, eu peço que haja agora a paz e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, edificando, libertando e fortalecendo essas vidas através dessa sua igreja virtual. @AIG131837300. É o que eu peço e já lhe agradeço em nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Mais uma vez, gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. Com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Lembrando a você, mentalize aí um número de 1 a 20 para que no final desta live o Espírito Santo possa estar falando ao seu coração com um livro e um capítulo da Bíblia Sagrada. Livro de Números, 36 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Números. Capítulo 20 do livro de Números. Capítulo 20 do livro de Números contém 29 versículos. A morte de Miriam. Do 1º ao 4º versículo. Chegando os filhos de Israel, toda a congregação, ao deserto de Zim, no mês 1º, o povo ficou em Cádiz. Ali morreu Miriam e ali foi sepultada. Não havia água para o povo, então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés e disseram: antes tivemos perecido quanto expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Porque trouxeste a congregação do Senhor a este deserto, para morrermos aí nós e os nossos animais?
Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. Livro de Apocalipse, 22 capítulos. Vamos ao sorteio. Capítulo 7 do livro de Apocalipse. Capítulo 7 do livro de Apocalipse contém 17 versículos. Os 144 mil selados de Israel, do 1º ao 4º versículo. Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Senhor Deus vivo, e clamou grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais foram dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Senhor Deus. Então houve o número dos que foram selados, que eram 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. Vamos a mais um livro. Livro de Sofonias, 3 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio do livro de Sofonias. Capítulo 3 do livro de Sofonias. Capítulo 3 do livro de Sofonias contém 20 versículos. Ameaças contra Jerusalém, do 1º ao 4º versículo. Ai da cidade opressora, da rebelde e manchada. Não atende a ninguém, não aceita disciplina, não confia no Senhor, nem se aproxima do Senhor Deus. Os seus príncipes são leões rugidores no meio dela. Os seus juízes são lobos do cair da noite, que não deixam os ossos para serem roídos no dia seguinte. Os seus profetas são levianos, homens pérfidos. Os seus sacerdotes profanam o santuário e violam a lei. Vamos a mais um livro. Livro de 2 Tessalonicenses, 3 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 2 Tessalonicenses. O capítulo é o capítulo 1 do livro de 2 Tessalonicenses, que contém 12 versículos, que diz assim, do 6º ao 9º versículo. Se de fato é justo para com o Senhor Deus que ele dê em paga tribulações aos que vos atribulam, e a vós outros os sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, e com chama de fogo tomando vingança contra os que não conhecem ao Senhor Deus, e contra os que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidades de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Vamos agora ao último livro. Sortear direto. Livro de Hebreus, 13 capítulos. Sorteio, capítulo do livro de Hebreus. Capítulo 9 do livro de Hebreus. Glórias ao nosso Senhor. Capítulo 9 do livro de Hebreus. Contém 28 versículos, que diz assim: os ritos, ofertas e sacrifícios mosaico
eram imperfeitos e ineficazes. Do 1º ao 4º versículo. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com este foi preparado no tabernáculo, cuja parte anterior, onde estava o candeeiro e a mesa, e as exposições dos pães, se clama ao santo lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, a qual pertencia a um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna ouro contendo o maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Glórias ao nosso Senhor Jesus. Vamos agora ao sorteio dos 20 números, do qual eu pedi para você mentalizar um número aí de 1 a 20 para que o Espírito Santo possa falar ao seu coração. Vamos ao sorteio. Você que escolheu o número 12, vai meditar no livro de Romanos, capítulo 10. Você que escolheu o número 10, vai meditar no livro de 2 Coríntios, capítulo 3. Você que escolheu o número 5, vai meditar no livro de Marcos, capítulo 2. Você que escolheu o número 7, vai meditar no livro de Oséias, capítulo 6. Você que escolheu o número 11, vai meditar no livro de Daniel, capítulo 6. Você que escolheu o número 2, vai meditar no livro de Jeremias, capítulo 22. Você que escolheu o número 4, vai meditar no livro de Filemão, capítulo 1. Você que escolheu o número 17, vai meditar no livro de Zacarias, capítulo 10. Você que escolheu o número 20, vai meditar no livro de Judas, capítulo 1. Você que escolheu o número 16, vai meditar no livro de Ruth, capítulo 2. Você que escolheu o número 15, vai meditar no livro de Filipenses, capítulo 4. Você que escolheu o número 19, vai meditar no livro de Tiago, capítulo 5. Número 6, vai meditar no livro de Amós, capítulo 8. Número 13, vai meditar no livro de Mateus, capítulo 28. Número 14, vai meditar no livro de 1 Coríntios, capítulo 7. Número 3, vai meditar no livro de Números, capítulo 20. Número 9, vai meditar no livro de Apocalipse, capítulo 7. Número 18, vai meditar no livro de Sofonias, capítulo 3. Número 1, vai meditar no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 1. E por último, número 8, que vai meditar no livro de Hebreus, capítulo 9. Vamos agora às nossas finalizações finais. Gratidão pela presença de todos. Muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser um seguidor, inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas 12 igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receber orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade diretamente nos horários desde às 6h48 da manhã, na igreja, @ a igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16h48, na igreja AIG 1318 37 300, e até 1h12 da madrugada, na igreja, @ Igrejas Benditas, para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações, revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e João 15. E também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente, para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives de todas as nossas igrejas virtuais e as outras informações importantes estarão na descrição do vídeo.
em outras redes sociais, abra o nosso perfil clicando na foto no nome da igreja que estará aparecendo na tela. E vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais e ministérios e canais. Glórias ao nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo. E lembrando que todos os nossos obreiros recebem o seu salário. As pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazer a sua obra para com o Senhor Deus. Além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé religioso, desde que pregue 100% as escrituras sagradas. Tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam muitíssimo abençoados com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Gratidão imensamente pela presença de cada um de vocês nessa live, que sejam todos muitíssimos abençoados com a paz e graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Aguardo vocês na próxima live. Gratidão.